Olá pessoal, Márcia Cavalcante, TV Inovação, e hoje um episódio que está sendo gravado em Júpiter. Não, você não estará em Curitiba, Brasil, neste planeta. Estamos aqui com a Marina em Júpiter, especialmente para você que quer conhecer sobre temas do futuro. Hoje vamos entrevistar a Marina Beraz. Muito obrigada por aceitar esse convite, Olá, Marina. tudo bom? Importante a gente conhecer ela como uma grande referência de uma trajetória profissional incrível e que permitiu a ela, não sendo brasileira, estar aqui conosco e termos o privilégio de conviver com ela, com toda a experiência nesse ecossistema de empreendedorismo aqui em Júpiter. Marina, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, que foi tão importante e que está sendo diferenciadora e inspiradora para as mulheres de hoje. Nossa, essa introdução foi gentil demais, muito obrigada, mas eu considero assim o meu trajetório bem o que a gente vai ver cada vez mais, né, de pessoas no meio desse desenvolvimento. A gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar o nosso skill set, o nosso jeito de pensar e achar outras formas de criar essas novas oportunidades, criar um novo cenário, novas indústrias e impulsionar o que eu acredito é a solução, que é o empreendedorismo. E o que você fez na sua trajetória? Que trabalhos você desenvolveu, formação, que permitiu você chegar aqui em Júpiter, esse grande ambiente de nurturing de novas empresas, que na verdade você é cofundadora, co-diretora, participa desse ecossistema. E por que essa opção na sua vida? O que foi fundamental para você na sua carreira para que você chegasse aqui? Eu cheguei aqui por uma série de motivos diferentes. Então, eu acho que tudo tem o seu porquê. Eu não sou brasileira, né? Como você já comentou. Eu nasci na Ucrânia, então eu já cresci com esse meu, que eu vou dizer, conflito de identidade, né? Uma alemã na Rússia. Quando eu tinha 9 anos, acabou a União Soviética, então o jeito de se aprender no sistema comunista naquela época foi muito diferente. Foram criados soldatinhos, né, que estavam seguindo a regra. Você não podia muito questionar, você não podia muito derrubar as coisas, porque você era muito troublemaker, né? Aquele que faz sempre bagunça. E eu tinha vários problemas também na escola. Então eu, com 9 anos, vivendo uma infância na Rússia, ou, né, como a antiga União Soviética, entrando em um outro ecossistema alemão, e de repente apareceu um Jesus, de repente apareceu né, rezar dentro de aulas, de repente apareceram várias coisas. Eu não concordava com aquele jeito de por que alguém vai me esforçar. De imposição. E aí vem muito aquele seu mote que você falou no início, né? Mesmo esse roteiro hoje aqui na nossa gravação, não foi um roteiro que a gente cuidou, que a gente planejou, que a gente fez um script. E aí você falou uma coisa pra mim no começo da fala que foi bem importante, né, na tua vida, que nem sempre tudo é planejado, né? Sim. E na Rússia eu lembro muito como criança a gente tinha que falar: seja preparada, sempre preparada. E eu fui, só que eu percebi que a vida não tá respeitando os meus planos muito. Então, quando as coisas acontecem exatamente da forma contrária, você acaba se abrindo de forma diferente para as oportunidades que você vê na frente. Você se vê também mais como criador do mundo do que só um seguidor, né? E você começa a controlar um pouquinho mais daquilo que você deseja, daquilo que você quer da tua vida. Então, a percepção muda, e eu acho que eu, vindo de um lugar, passando por outros, na Alemanha também não consegui me integrar. Meus pais rezando, finalmente ela vai ficar aqui. Eu fui viajar nos Estados Unidos, morei na Austrália, e eu posei no Brasil. Eu vi isso como uma grande oportunidade de fazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí, pensando um pouquinho, Marina, nessa parte toda de mudanças, de diversidades, de diferentes ambientes e línguas. Só do que você falou, eu fico imaginando aqui que você já fala pelo menos umas 3, né? Ucraniano, alemão, inglês, agora, né? Agora não, né? Português já há um tempo, né? Quantas línguas você tem na sua bagagem? Eu falo russo, eu não falo ucraniano, porque a gente mudou quando eu tinha 2 anos, sim. Então não foi ainda. Então, russo, alemão, inglês, português, mas a escola que eu fiz na Alemanha, a gente tinha que também aprender latim. Então, o latino também entrou na minha conta, e francês com um pouco de italiano. Pronto, gente, já perdi as contas, mas, né? mesmo eu falando tantas línguas humanas, eu acredito que no mundo que a gente vive, no momento que a gente precisa se adaptar
adaptar, a gente tem que considerar também a linguagem com a máquina. Então a gente cada vez mais vai elaborar outros jeitos de se comunicar. Hoje em dia, né, são as programas de as linguagens de programação, mas elas cada vez mais estão ficando humanas. Então a gente tem aqui também uma forte comunidade de tecnologia cívica e a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa se migrar com essas pessoas. Então eu queria só reforçar essa necessidade. Claro. E todo mundo que viu também Her, né, esse filme que eu acho sensacional, ele traz essa realidade um pouquinho próximo no nosso contexto e a gente tem que se adaptar também para falar não apenas as línguas do mundo, né? Mas eu acho que mais importante é a capacidade de você aprender, né? Porque eu imagino, eu vi você falando muito da tua trajetória, da questão da adaptação, da língua, mas em que momento que veio a escolha da profissão? Você escolheu a tua profissão por vocação ou você escolheu por uma atitude, por uma oportunidade? Como que foi isso? E olhando hoje, como é que você vê o Brasil? Você acha que o Brasil ele tem essa possibilidade de aceitar essa diversidade? Aceitar pessoas como você, que estão trazendo toda uma percepção diferente de mundo? Como eu escolhi a minha profissão, não foi uma escolha pela vocação, não foi aquilo que eu queria, porque eu estudei arte na escola, eu me formei em artes plásticas, eu queria ser uma artista. Uma das minhas colegas acabou até no Wynwood lá em Miami, outra uma arquiteta, mas eu, criança de imigrantes, eu falei, eu preciso deixar os meus pais orgulhosos, eu vou fazer consulting, auditoria. Ganhar dinheiro, é importante. Ganhar dinheiro. Importante. E salário de uma estagiária da L'Oréal. Aí eu fui para a Austrália, estudei lá, voltei, entrei. O que você estudou na Austrália? International Management com foco em inovação. E na L'Oréal eu pensei, não, uma empresa internacional, International Key Account Management, né? Você imagina aquela coisa? Não, foi cuidar, né, dos canais de distribuição. E aí eu passei por várias empresas, foi interessante cada trajetória, mas eu pensei, eu quero ter essa possibilidade de ter uma carreira internacional. Então eu pensei mais executivos do mundo todo. Sempre foi, eu vou lá, eu aprendo uma coisa diferente, eu volto e eu vou ser aquele profissional que vai agregar numa empresa grande, trabalhar numa oportunidade para o Brasil. A minha cabeça estava muito funcionando assim, qual que é o caminho que eu preciso ir para, né, subir no mercado de trabalho na Alemanha. Então veja que interessante, né? Só te fazendo uma complementação. Só conversando aqui com a Marina, a gente já percebe que muito mais importante do que habilidade e competência ou ser forte na formação é a extrema capacidade de mudança e de resiliência dela com relação a trabalho, com relação a essas trajetórias que você escolheu, né? Estar predisposta a mudar de país, de cultura, de língua e não ter medo, né? Então acho que isso é um aspecto importante para a gente pensar quando a gente também está olhando a tua trajetória, que saiu de toda uma história de países diferentes, né? De multinacionais que você passou e que finalmente se desprendeu para descentralizar esse conhecimento e ajudar empreendedores a se desenvolver. Então acho importante que falar um pouquinho assim dessa característica natural tua. Isso te ajudou ou você acha que isso te causou sempre uma frustração? Me ajudou, claro que me ajudou a construir uma base sólida também financeira para que em um momento eu podia ter o luxo de decidir aquilo que eu queria para mim, independente de qualquer restrição que dependesse de um salário. Então eu estava prevendo a saída da última empresa em qual eu fiquei por 5 anos, eu trabalhei na área também de tabaco, então era bastante diferente, era uma história muito legal, mas chegou um momento em que você se pergunta o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo de hoje que está contribuindo no meu amanhã, qual que é o impacto que eu estou fazendo no mundo, e essas questões começaram a me perturbar cada vez mais, que eu comecei a ter essa inquietude que se chama de querendo começar a fazer outra coisa, né? Eu acho que cada vez que você foi passando por uma etapa, eu acho que ficou mais claro para você o teu propósito de vida, né? Então, o que você aconselharia para mulheres que estão nos assistindo, o que elas poderiam pensar em termos de futuro do trabalho? Eu acho que a gente tem que estar bem ciente do que está acontecendo no mundo de hoje. A tecnologia veio para ficar, não adianta tentar parar ela, a gente tem que ver como que a gente vai se adaptar de uma forma rápida de reconstruir essa realidade e o que a gente precisa fazer para isso. É o meu propósito, porque que eu estou aqui no Júpiter, que eu estou fazendo a minha parte para que a gente consiga criar
criar as condições necessárias que a gente vê para que essa originação pode acontecer cada vez mais rápido e cada vez de uma forma sistemática e sistêmica. Que a gente acredita que uma base científica, né, que dados ajudam a gente a traçar esse caminho cada vez mais. Então a gente começa aqui com empreendedores que chegam no ecossistema, na órbita, através do Founder Institute, quando é um empreendedor no estágio inicial. Quando é uma empresa, a gente trabalha com a EISul aqui, na aceleração. Então, a gente vê essas trajetórias e a gente vê também as mesmas dores de quando essa inquietude chega aqui, eu quero começar, eu quero mudar. Então, quando a gente vê isso no empreendedor, a gente quer ajudar ele, mas a gente não quer ajudar ele com mentoria ad hoc, o que Marina acha, o que o Nima acha, né? A gente quer adaptar uma coisa que ajuda essas pessoas, se eles de fato têm alguma coisa que é um encaixe na missão, que eles são apaixonados para tocar esse negócio baseado em tecnologia para os próximos 10 anos, a gente quer fazer de tudo para ajudar esse empreendedor. Então, é isso que eu faço hoje para justamente ajudar nesse momento, quando a pessoa está procurando o que eu faço, para onde eu vou. Como eu senti isso, eu me senti muito perdida, porque eu não sabia para onde ir. Eu baixei treinamentos do Sebrae, eu estava fazendo um online course de Venture Capital na FGV, então eu não sabia para onde eu vou, que evento que eu frequento. Então, a gente tem que ter essas condições para que a gente consiga lançar empresas sistematicamente e efetivamente. De maneira mais rápida. Interessante o que a Marina colocou, que justamente não há como nós nos livrarmos da tecnologia. Temos que nos adaptar a ela e ter uma consciência de que ela é onisciente na nossa vida e, portanto, aproveitar essas oportunidades que vêm com a tecnologia, não só para criar empreendimentos, porque muitas vezes nós, mulheres, né, homens, pessoas, nós não estamos completamente preparados para fundar uma empresa, mas nós podemos fazer parte da formação dessa empresa. Então, acredito que até no próximo episódio a Marina vai explorar um pouquinho sobre o empreendedorismo, em especial o empreendedorismo feminino, e falar um pouquinho também sobre a questão de formação, mas principalmente de encaixe dessas pessoas dentro das funções que elas têm que desempenhar também. E gostaria também de complementar a importância do papel da Marina aqui no ecossistema, no sentido que você está em um local que não existe a barreira da língua. O português está aí nas ruas, né, no mercado fantástico que nós temos no Brasil, mas ele não é condição única para que as coisas aconteçam. A linguagem da tecnologia ela é uma linguagem universal e acredito também que essa tradução da linguagem universal para uma linguagem mais de máquina, que a gente possa evoluir nesse sentido, também nos ajuda cada vez a estar mais inserido no cenário tecnológico. Marina, eu queria te agradecer pela sua fala aqui. Falamos de futuro do trabalho pensando muito na tua trajetória, que é inspiradora para as mulheres. E eu quero contar com você sempre aqui no canal para a gente falar cada vez mais sobre o futuro, sobre novas tecnologias, sobre o papel da mulher na sociedade de informação e temas que sejam bastante relevantes para a gente. Será um prazer. Obrigada. Certeza. Não deixe de curtir, compartilhar. Um abraço. TV Inovação.